Fala, gente, tudo bem? Tô aqui novamente para falar sobre uma série que tá na crista da onda, que é The Boys. Há poucos dias ela terminou a sua terceira temporada, né, que foi novamente espetacular. E aí eu comecei a pensar, será que The Boys é a melhor série que tem de super-heróis? Aí eu comecei a fazer um comparativo assim e pensei, vou gravar um vídeo sobre isso. Mas para cravar, para fazer esse tipo de comparação, eu teria que assistir todas as outras séries de super-herói para poder ter propriedade para falar, né? Agora é muita coisa, eu não poderia simplesmente cravar que é a melhor, sendo que eu não vi a maioria daquelas da CW, eu só vi Arrow. Então eu pensei, vou pegar um gancho diferente. Vou fazer uma comparação de The Boys com as séries da Marvel que foram produzidas pela Netflix e que agora estão na Disney Plus. Ou seja, vem comigo. Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores e O Justiceiro. Vou comparar essas 6 com The Boys. Para poder evitar que esse vídeo fique muito grande, eu já vou cortar caminho logo agora. Porque dessas 6 séries da Marvel / Netflix, que agora é só Marvel / Disney, uma delas é realmente espetacular do começo ao fim. 4 delas alternam entre o muito bom e às vezes o mediano, e uma delas é fraca. Então essa que é mais fraca, acho que vocês devem saber que é Punho de Ferro. Então obviamente que não dá para comparar ela com The Boys, porque as 2 temporadas dela foram ruins em sentido de atuação, de produção, teve alguns momentos legais, mas em geral foi uma série bem aquém do esperado. Agora sobre as outras, a gente teve Luke Cage, que teve uma primeira temporada espetacular, muito subestimada, e uma segunda temporada fraca. Jessica Jones, que também oscilou, teve uma primeira temporada muito boa, uma terceira muito boa, mas a segunda ficou abaixo. E a gente tem Os Defensores, que é muito boa pela interação dos personagens, mas tem uma história um pouco fraquinha. E O Justiceiro, que embora as 2 temporadas sejam boas e sejam do mesmo nível uma da outra, ela dessa forma, né, ela tem o piso mais alto, mas tem o teto mais baixo. Ou seja, o auge, o ápice de O Justiceiro, ainda assim foi inferior do que o ápice de Luke Cage e de Jessica Jones. Então todas essas outras séries, elas são inferiores a The Boys quando a gente pega a comparação completa. Então, vocês já sabem que esse vídeo vai ser mais um comparativo de The Boys contra Demolidor. Vou começar falando sobre as coisas que Demolidor é levemente superior. Eu acho que uma que é difícil até alguém contra-argumentar, claro que é possível, né? Que eu não sou o dono da verdade. Mas eu acho que as cenas de ação, de luta, de combate de Demolidor são muito superiores a The Boys, porque The Boys não investe tanto nisso. Quando a gente pensa em lutas de The Boys, normalmente são combates muito curtos. Normalmente é uma explosão aqui, uma arrancação de garganta ali, e normalmente são lutas que realmente duram poucos segundos. A gente tem algumas exceções no final da segunda temporada, por exemplo, mas só que geralmente essa é a tônica da série. Agora em Demolidor é diferente. A gente tem várias sequências de ação que são longas sem ficarem maçantes. Então, e também tem o diferencial que Demolidor fez alguma coisa que não é muito comum de ver em coisas de super-heróis, seja em filme, seja em série, que é fazer o protagonista, o mocinho, o herói apanhar. Porque normalmente a gente vê às vezes sendo superado pelo vilão, mas de alguma forma ele usa aquele poder e consegue vencer. Agora o Matt Murdock, ou o Demolidor, a gente vê ele perdendo, a gente vê ele apanhando, a gente vê ele ficando machucado, quase morrendo por causa dos ferimentos. Então essa dinâmica do Matt Murdock foi um negócio que eu pessoalmente não tinha visto antes em algo de super-herói. Então nesse quesito, em cenas de luta, de ação, Demolidor é superior a The Boys. E também tem uma outra característica que não é necessariamente boa nem ruim, vai na questão de cada um mesmo, de interpretação do que você prefere para ficção. Que Demolidor, ele é um pouco mais pé no chão. Embora The Boys queira pegar aquela questão de explorar o egoísmo do ser humano, de trazer como seriam super-heróis na nossa realidade, em que existe ganância, existe ciúme, existe inveja, existe todos esses defeitos inerentes ao ser humano, olha, inerentes ao ser humano.
Ainda assim, The Boys ele é mais fantasioso, né? Eu não consigo imaginar existir um composto V na nossa sociedade, por mais que seja daqui a 10, 20, 50 anos. Agora, embora o Demolidor também seja um pouco fantasioso, um cara que fica cego, mas que fica com os sentidos apurados, ainda assim você acaba sendo mais fácil de crer em uma possibilidade dessa do que uma possibilidade do 7. Então essa proximidade com a realidade é uma característica bem singular de Demolidor, que também não tem muito em séries de super-herói, normalmente são poderes muito espetaculares. Agora o do Demolidor não é algo tão incrível assim, tão fora de cogitação, é só realmente são os sentidos dele que são mais apurados. Então nesse quesito o Demolidor pode ser um pouco superior se você busca alguma coisa mais pé no chão, alguma coisa mais urbana, mais próxima da gente, enquanto The Boys tem uma proposta um pouco diferente. Agora falando das qualidades de The Boys em relação a Demolidor, a gente tem principalmente a questão do humor irônico, do senso de humor de The Boys, que ele pega aquela questão mesmo do egoísmo e tudo mais e coloca de um jeito que a gente não esperava ver. E também, desse jeito, assim, na mesma toada, ele consegue tecer críticas sociais, críticas políticas que a gente não imaginava que fossem encaixar, mas que se encaixam. Principalmente nessa terceira temporada, isso foi muito presente. Então, The Boys consegue pegar alguns elementos da nossa realidade, colocar num senso de humor bem esquisito, mas que funciona naquela realidade. E isso o Demolidor não tem, até porque realmente são propostas diferentes, ainda vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas The Boys tem essa qualidade em relação a Demolidor, e uma característica também de The Boys, que pode ser, da mesma forma que eu falei de Demolidor, pode ser positivo, pode ser negativo, é a questão do carisma dos personagens, e também da construção deles. Porque em Demolidor, embora nem todos os personagens sejam exatamente totalmente bons e totalmente maus, ainda assim a gente tem uma divisão bem delineada. Enquanto em The Boys isso não existe, dá pra contar nos dedos os personagens que são realmente bons. De cabeça eu só consigo pensar aqui na Starlight, que ela ela possui mais bondade, possui pouca maldade, e a Químico também, se a gente for realmente levar em consideração o coração dela. Agora todos os outros personagens têm lados ruins e lados bons. Isso em Demolidor é um pouco mais atenuado. Então, nesse sentido, The Boys pode ser uma representação mais fiel da realidade, por mais irônico que isso possa parecer, né? Porque, igual eu falei, Demolidor é um pouco mais pé no chão. Mas então, se você busca personagens que não são exatamente, que são mais acinzentados, The Boys acaba sendo melhor, né? Depois de tanta enrolação, qual que é melhor? Demolidor ou The Boys? Então, eu não quero ficar em cima do muro aqui, mas se a gente for analisar construção de personagem, enredo, trilha sonora, produção, elas estão no mesmo nível. Então as propostas são totalmente diferentes. A gente tem um que vai mais pro lado do escrachado e outro que vai mais pro lado sério. É quase como se fosse DC e Marvel, naquelas discussões de antigamente, quando a DC ainda tinha um universo expandido. Desculpa, gente. Mas é como se fosse isso. São pegadas diferentes, são propostas diferentes. Então, embora não sejam ambas de super-heróis, não dá pra exatamente comparar nesse sentido. Mas para não ficar em cima do muro, para não fazer que esse vídeo tenha sido um desperdício, The Boys leva uma pequena vantagem, que é a questão do entretenimento, da diversão. É muito mais legal de assistir The Boys do que Demolidor. Você pode assistir 5 episódios de The Boys, assim, um seguido do outro, e ainda ficar com vontade de ver mais. Com Demolidor talvez isso não aconteça, porque tem alguns episódios que são mais chatos, são mais densos, porque a história exige isso, porque combina com aquela atmosfera daquela série. Então, por conta dessa facilidade, dessa diversão mais fácil de The Boys, de poder assistir, e também do nível de qualidade que ele tem menos oscilações, dificilmente você vai lembrar de um episódio ruim de The Boys, mas talvez você lembre de um episódio maçante de Demolidor. The Boys leva uma vantagem e tá assim, um pouquinho à frente de Demolidor nesse momento. Porém, antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer essa ressalva, que eu fiz essa comparação que não é exatamente justa, porque The Boys ainda não acabou, Demolidor já acabou.
Então a gente sabe que um final ruim pode estragar uma série. A gente já viu isso com Game of Thrones, já viu isso com Dexter, porque realmente o final ruim ele quase que apaga tudo que foi feito antes. Então se The Boys faz uma quarta temporada que é um lixo, é difícil acontecer, mas vai que acontece. E aí a quinta temporada, vamos supor que seja a última, também é ruim, Demolidor vai passar na frente de novo. Mas só que eu comparei as duas porque ambas possuem 3 temporadas, pelo menos até o momento. Então, em 3 anos analisados, The Boys acaba levando uma vantagem, porém, tem que cuidar para manter esse nível lá no final. Esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenham gostado. Se tiverem curtido, então deem um like, né? E se não forem inscritos, aproveita aí, é de graça. Se você tiver curtido, claro, né? Se você não tiver gostado, eu não vou te obrigar também a se inscrever no canal, né? E também, se você quer saber um pouco mais sobre The Boys, eu fiz a crítica da 3ª temporada e já está publicada no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você quer ver a 3ª temporada inteira, a crítica sem spoilers, tá nesse link. Quer ver spoilers também? Tá nesse link também. Tudo devidamente sinalizado. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e câmbio e desligo.